Thank you, San Diego. Thank you very much. And a friend of mine, Eduardo Bolsonaro of Brazil, the Chamber of Deputies. Thank you. Say hello to your father. Thank you very much. Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos conspirar contra o judiciário brasileiro e agora pode ter o seu passaporte apreendido. Nas andanças por Washington, ele se reuniu com deputados do Partido Republicano para pedir a aprovação de um projeto de lei que pode impedir o ministro Alexandre de Moraes de entrar nos Estados Unidos. Em 2019, o Eduardo Bolsonaro quis ser embaixador brasileiro nos Estados Unidos e apresentou suas credenciais. Palavras dele, abre aspas, já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos. Os críticos até criticaram muito esse currículo, porque fritar hambúrguer nos Estados Unidos não credencia ninguém para representar o país em outro país. Bolsonaro está a um passo de ser condenado pela justiça brasileira por ter organizado um golpe contra Lula. Mas os seus seguidores, em especial o seu filho Eduardo Bolsonaro, junto com Paulo Figueiredo, neto do general Figueiredo, o último ditador da ditadura militar aqui no país, estão promovendo uma grande campanha nos Estados Unidos contra o Brasil. Eles querem condenar a justiça brasileira pelas decisões que tem tomado de limitar as ações da Rede X e da Rumble. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de março de 2025. São 9 horas da manhã. Eduardo Bolsonaro perde o mandato em abril, a menos que volte ao país. Bolsonaristas dizem que ele irá à manifestação deste domingo. Ninguém acredita. E, se não voltar até meados de abril, perde o mandato. Muitos ainda não perceberam que o Brasil enfrenta uma luta de vida ou morte pela sua democracia. Os golpistas têm planos ousados e o risco de um golpe militar é premente no país. É por isso que o assunto que tem mobilizado as redes é um só: o avanço da extrema-direita no Brasil e no mundo. Falar da extrema-direita mundial hoje é falar de Donald Trump e Jair Bolsonaro. Brasil e Estados Unidos concentram o palco de batalha da luta entre a democracia e o neonazismo. Que outro assunto falar neste momento, então, do mico-leão dourado, da lenga-lenga identitária que faz a festa da extrema-direita junto ao eleitorado? Vamos ao que interessa, então. Eduardo Bolsonaro fugiu do país com apoio do governo Trump. E isso é uma ameaça ao Brasil. Como enfrentar? Há algumas possibilidades muito concretas. E, como sempre, o que nos separa da escuridão é o Supremo Tribunal Federal. Se o filho 03 do Jair não voltar no prazo regimental estabelecido pela Câmara dos Deputados para a ausência do exercício do mandato, ou seja, 1/3 das sessões ordinárias da Casa, ele perde o mandato. Ah, Eduardo, mas o presidente da Câmara, que tem alma bolsonarista, não vai pautar a cassação dele por abandonar o mandato. Não tem problema. Apesar de o regimento interno determinar que qualquer partido pode pedir a perda de mandato de um deputado que se ausente tanto, basta um recurso ao Supremo para que o regimento interno da Câmara e a própria lógica prevaleçam. Até na escola, faltar demais às aulas reprova o aluno. Que dirá um parlamentar evadir-se do país para fugir da lei? Foragidos da justiça não podem ter mandato eletivo e ainda ser pagos por isso e com dinheiro público. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo e assista este vídeo curto que eu vou passar agora para você se inteirar da campanha que o Blog da Cidadania está fazendo para enfrentar tudo isso que está vindo por aí, para enfrentar esse risco gigantesco que corre a democracia do Brasil em 2025 com o julgamento de Bolsonaro e, sobretudo, em 2026 com uma eleição que vai definir o nosso futuro e dos nossos filhos e netos.
O juiz Sérgio Moro decidiu excluir as provas levantadas para identificar a fonte do blogueiro Eduardo Guimarães. Ele antecipou a operação policial contra o ex-presidente Lula em março de 2016. Na última terça-feira, o blogueiro foi levado coercitivamente para prestar depoimento na sede da Polícia Federal, em São Paulo. Moro voltou atrás após a repercussão negativa junto a entidades de comunicação. Em nota, a defesa de Eduardo Guimarães diz ser evidente a ilegalidade da investigação e que pedirá restituição de equipamentos eletrônicos apreendidos durante a operação. Eu vou finalmente retirar o meu equipamento na Superintendência da Polícia Federal aqui em Curitiba e vou deixar consignado o meu protesto. Eu vou estar retirando um pendrive preto e prata da marca Altina. Apaguei. O notebook da Dell, o tag. E hoje eles estão me devolvendo meu equipamento e não acharam nada contra mim. E eu tive que vir de São Paulo a Curitiba para recuperar o que era meu, que me foi levado indevidamente. Senhoras e senhores, eu quero pedir a todos que me assistem que considerem fazer uma doação ao Blog da Cidadania para que nós possamos terminar de comprar novos equipamentos mais modernos, porque eu estou me aguentando com esses que eu recuperei das mãos da Polícia Federal lá em 2017, que já estão ficando muito velhos. Com a ajuda do público, eu já comprei o primeiro de 3 computadores, são máquinas caras, ainda tem algumas câmeras, iluminação, algumas coisas que precisam ser compradas. E se você não tiver contribuído ainda, puder contribuir, continuar contribuindo, que a gente está fazendo um financiamento aí e vamos nos socorrer de quem nos acompanha para pagar as parcelas dessa compra de equipamentos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e vamos em frente. O Eduardo tem o blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços. Aliás, é outra coisa, doutor Moro, que é importante o senhor saber o que eu penso. Eu vi já alguns depoimentos, aí eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães. A situação está muito perigosa para todos nós. Está muito perigosa para a democracia. E não é só do Brasil, é do mundo. Mas aqui os golpistas se assanham. Vejam isso, o Clube Militar está vendendo convites para almoço de aniversário do golpe de 64. Os ingressos custam R$100. O evento terá discurso de ex-desembargador que atacou Alexandre de Moraes. No dia 31 de março, quando o golpe de Estado que depois João Goulart completa 61 anos, o Clube Militar promove um almoço de aniversário em sua sede na Lagoa. O evento, realizado todos os anos, é chamado de Rememoração do Movimento Democrático de 31 de março de 1964. Os ingressos estão sendo oferecidos a R$100. O convite divulgado no Instagram do Clube Militar avisa que o almoço comemora os 61 anos desse evento histórico. Em 1964, o Brasil mergulhou numa ditadura militar que durou mais de 2 décadas. O encontro contará com o discurso do desembargador aposentado Sebastião Coelho, conhecido por falas contra o ministro do Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Veja só, aqui, rememoração do movimento democrático, veja o card que eles fizeram. 61 anos desse evento histórico, blá, 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 blá. O Conselho Nacional de Justiça decidiu, ano passado, abrir um procedimento contra esse ex-desembargador, Tribunal de Justiça, além de alvo por críticas ao ministro, enquanto ainda era magistrado. Ele responde por um discurso feito em Palanque durante a manifestação golpista em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, quando defendeu a prisão de Moraes pelas Forças Armadas. Ele repetiu as falas em uma audiência pública no Congresso. Muito bem, por conta disso, o Ministério Público Militar recebeu um alerta sobre esse evento. O Ministério Público Militar recebeu um ofício da ouvidoria do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios alertando sobre um evento de rememoração do golpe militar de 1964
previsto para ocorrer no Clube Militar no Rio de Janeiro. A ouvidoria classificou o evento como uma tentativa de fomentar narrativas revisionistas e antidemocráticas. O órgão solicitou providências do Ministério Público Militar. O ofício recomenda que a ouvidoria do MPM avalie a possibilidade de adotar medidas para garantir o respeito à ordem democrática e à Constituição. O Ministério Público Militar ainda não se manifestou sobre a questão. O evento, você viu, está sendo organizado pelos generais de pijama. Mas, em um momento, minha amiga, meu amigo, em que os Estados Unidos estão sob a batuta de um fascista como Donald Trump, no momento em que o New York Times, maior jornal do mundo, escreveu um editorial que diz que o Brasil corre o risco de Donald Trump retirar o veto às Forças Armadas norte-americanas para apoiar um golpe no Brasil, nesse momento a gente vê que esses militares golpistas estão se assanhando. Quem diz quantos eles são no Exército Brasileiro, nas Forças Armadas Brasileiras, melhor dizendo, né? Quem diz quantos são democratas e quantos ainda são golpistas nas Forças Armadas? Quantos generais graduados aí que estavam no comando das Forças Armadas, no alto comando das Forças Armadas no governo Bolsonaro, que chegou a ter uma reportagem, inclusive, se não me engano, da Folha de São Paulo ou do UOL, dizendo que 18 dos 23 membros do alto comando das Forças Armadas era bolsonarista. Veja o risco que o Brasil corre. Não é só isso. Olha isso aqui, minha amiga, meu amigo. Aliados de Bolsonaro resgatam a criação do cargo de senador vitalício e querem mudar foro de parlamentares. Criação de senador para a vida toda foi discutida em 2022, após a derrota de Bolsonaro na eleição presidencial de 2022. Eles querem tornar o Bolsonaro senador vitalício e querem impedir que o foro no STF, ser julgado no STF por crimes, atinja parlamentares. Senadores do PL, sigla de Bolsonaro, resgataram a ideia de se criar o cargo de senador vitalício para ex-presidentes que querem tirar foro de parlamentares do Supremo. Em reunião de líderes na quinta-feira, dia 13, o tema, que busca beneficiar Bolsonaro e aliados, além de pressionar a corte, esteve entre os assuntos abordados. Não passa. Vamos entender. Não passa. Tá? Não passa. O STF é o guardião da Constituição. O tribunal, ele decide que leis o Congresso aprova. Essa função do STF é essa. Ele foi criado para isso. Ele decidir que leis são aprovadas que fazem sentido à luz da Constituição, que são permitidas essas leis pela Constituição. Mas a mera tentativa de aprovar um absurdo como esse já preocupa. Mas vamos em frente. O Bolsonaro, enquanto isso, articula para o partido dele votar direto no plenário o projeto de lei da anistia. Jair Bolsonaro procurou o Centrão pedindo apoio a requerimento de urgência para que PL da anistia seja votado direto no plenário da Câmara para tirá-lo do julgamento. Veja só. Outra coisa que eles sabem que o STF não vai permitir, mas eles põem na praça. E o que der, deu. E ele vem articulando a aprovação desse projeto direto no plenário, não passando pelo presidente da Câmara. Não é? Então é golpismo o tempo inteiro. E aí nós temos amanhã essa manifestação no Rio de Janeiro. Lembrando que o dia 15 de março marcou a guinada da direita contra Dilma e de Bolsonaro em ataques a poderes. Atos que completam 5 e 10 anos, às vésperas da manifestação bolsonarista, ajudaram a mudar o rumo político do Brasil. Então eles querem, no dia 15 de março de 2015, 10 anos atrás, quer dizer, 15 de março é ontem, eles estão marcando para o dia 16, que é domingo.
que eles sempre marcam as manifestações de extrema-direita no domingo. Mas completam-se 10 anos e um dia, amanhã, da manifestação que derrubou a Dilma Rousseff. Aquela manifestação foi vista pelo Congresso como sinal verde para derrubar a Dilma Rousseff, inventaram uma desculpa e derrubaram a Dilma. Bom, o fato é o seguinte, enquanto isso, há armas para reagir a eles, contanto que a sociedade esteja atenta, esteja focada e que a esquerda acorde, apoie o governo Lula com toda a força, apoie o STF, pare de dizer que tudo vai dar em nada, que nada vai acontecer. Aqueles que ficam dizendo que nada vai acontecer com o Bolsonaro estão fazendo o jogo dele, porque é isso que ele tenta mostrar. Você veja que ele aparece sorridente por aí, andando de jet ski, né, distribuindo beijinhos, porque ele quer passar para a sociedade a ideia de que ele vai ficar impune. E o STF luta ferozmente, inclusive com Alexandre de Moraes, arriscando a própria vida. Ele já recebeu ameaças de estrangularem os filhos e a mulher dele na frente dele. Eles já tentaram atacar a bomba o STF, e o STF continua enfrentando todos aqueles ministros, menos os dois, né, o terrivelmente evangélico e o Cássio Conká, indicados por Bolsonaro. Os outros todos estão correndo risco de morte, riscos terríveis, não é? E, além disso, agora o Procurador-Geral da República está sendo atacado pelo filho 01 do Bolsonaro, está pedindo impeachment dele, né? Então, a sociedade brasileira, o cidadão, o Blog da Cidadania foi criado para estimular os brasileiros a assumir responsabilidades na condição de cidadãos. Nós, como cidadãos brasileiros, nós temos que lutar, ajudar a lutar pela democracia, tendo foco, e a arena de luta hoje no Brasil e no mundo é a internet. E aqui estamos nós, na internet, para essa luta. E é nesse momento que você veja que os ministros do STF eles têm uma posição muito clara sobre quem é o bolsonarista mais perigoso hoje. Porque o Bolsonaro é carta fora do o Bolsonaro, membro da família, mais perigoso, porque o Bolsonaro está fora de combate, não é? Ele ainda luta para renascer, mas até segunda ordem, eleitoralmente, ele está fora de combate. Quais são os maiores riscos? Tarcísio, Flávio ou Eduardo? Ministros do STF veem mais risco em um deles para 2026. Para o STF, Eduardo Bolsonaro é mais extremista e Tarcísio e Flávio representam menos risco. Então, isso eu não tenho a menor dúvida. O Eduardo Bolsonaro é o mais radical, o mais porra louca, por assim dizer. Bom, enquanto isso, nós temos também o fato de que o STF tem a caneta na mão, por assim dizer, não é? Valdemar, imperceptível, roteiro de aliados para não irritar Alexandre de Moraes. Tem muito bolsonarista que está percebendo que o STF não está brincando. O Alexandre de Moraes não está brincando. Ele pisou fundo no acelerador após o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro começarem a ameaçá-lo e ameaçar o tribunal. Sobretudo, essa ameaça é tirar o passaporte do Alexandre de Moraes. Vocês querem tirar o passaporte? Então vamos lá. Primeiro, vamos acelerar a 1000 por hora o julgamento do pai de vocês. Em segundo lugar, em breve vai ser votado pela PGR, quando ficar definido se o Eduardo Bolsonaro vai voltar ou não para o Brasil, vai ser decidido pelo PGR aquilo que o Alexandre Moraes perguntou para ele. Se tira ou prende o Eduardo Bolsonaro ou não. E tudo vai depender do seguinte. Primeiro, vamos entender. Os bolsonaristas, eles sabem que não estão brincando. Então, eles não querem irritar o Alexandre de Moraes. Estratégias do PL têm feito uma série de recomendações para o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, sobre sua ida ao ato convocado por Jair Bolsonaro para este domingo no Rio de Janeiro em defesa dos golpistas do 8 de janeiro. A ideia é que a presença de Valdemar seja a mais discreta possível, sem encampar embates públicos com Alexandre de Moraes
relator das investigações da trama golpista no STF. Valdemar não vai ser protagonista do evento. A presença dele deve ser imperceptível e o discurso institucional, disse reservadamente o interlocutor do presidente nacional do PL. Valdemar foi indiciado pela Polícia Federal, mas o PGR não o indiciou. Segundo o STF, há atualmente 144 pessoas presas em todo o país. No entorno de Valdemar, a torcida é para que Bolsonaro vá na mesma linha light no ato de Copacabana. Porque realmente agora o Bolsonaro já é réu. Quer dizer, ele vai ser oficializado como réu a partir do julgamento que o Zanin marcou para o dia 25. Mas ele já é réu, ninguém duvida que ele já é réu. Ele já está denunciado pela Procuradoria-Geral da República. E a possibilidade dele virar réu não é total, é de 100%, não é de 99%. Bom, seja como for, minha amiga, meu amigo, a Michele Bolsonaro, por via das dúvidas, inventou que está de convalescença de um procedimento estético, que essa manifestação está marcada há 2 meses, né? Até mais um pouco de 2 meses. E ela foi marcar um procedimento estético para perto do evento, para dizer que não pode ir, porque ela sabe que não vai poder falar muito, ela sabe do risco que é falar, ela sabe do risco, inclusive, de que quem estiver naquela manifestação se complique, daqueles que vão falar, e até dos que vão estar presentes lá naquela manifestação. Há um risco, sim, ninguém sabe. Essa gente é doida. Essa gente é doida. Há quem diga que eles pretendem provocar ali algo como a fakeada. Há essa suspeita. Vejam bem o que eu estou dizendo aqui. Há suspeita de que eles podem forjar algo como a facada de 2018 ou coisa parecida. Qualquer confusão para tentar, inclusive, colocar a culpa na esquerda. Adolf Hitler fez isso com o incêndio do parlamento alemão. Não é? E foi aquilo que permitiu ao nazismo chegar ao poder. Vamos entender o que está acontecendo no Brasil, gente. É muito sério. O Eduardo Bolsonaro, ele fez, e aí é que nós vamos nos concentrar no que se pode fazer para reagir a essa gente. O Eduardo Bolsonaro fez a 4ª viagem do ano aos Estados Unidos em ofensiva contra Moraes. Aliados do parlamentar defendem que ele não retorne ao Brasil pelo receio de perder o passaporte. O deputado Eduardo Bolsonaro retornou ao Washington pela 4ª vez no ano para encontro com integrantes do governo americano como parte da ofensiva contra Alexandre de Moraes. Ele foi com a família para a Flórida e nesta semana passou pela capital dos Estados Unidos. Em um vídeo com o influenciador de direita Paulo Figueiredo, ele relata ter tido conversas com integrantes do governo na Casa Branca, sem detalhar quem são essas autoridades. Até sexta-feira, Eduardo ainda não tinha data para voltar e aliados defendem que ele fique no país e não retorne ao Brasil sob pena de perder o passaporte. O PT acionou o STF pedindo a apreensão do passaporte do deputado, alegando crimes contra a soberania previstos na nova Lei de Segurança Nacional, como nós antecipamos aqui há quase uma semana. E a solicitação foi feita em 27 de fevereiro, quando o Eduardo chegou ao país. A medida repercutiu nas redes sociais, sendo criticada por bolsonaristas que alegam perseguição. O PL indicou o parlamentar para o comando da Comissão de Relações Exteriores e o governo Lula tem certeza de que ele vai causar problemas diplomáticos para o país, e ainda mais alguém que vai a uma potência estrangeira pedir medidas contra o seu próprio país, né? Porque medidas contra o Moraes é medida contra o STF, medida contra o STF é medida contra o Estado brasileiro. É isso que ele está pedindo lá e quer dirigir a Comissão de Relações Exteriores. Nem deputado ele pode ser. O Paulo Figueiredo, neto do ditador, que sugeriu que o Eduardo Bolsonaro fique nos Estados Unidos, também é alvo das ações de Moraes e defende que o Eduardo Bolsonaro fique nos Estados Unidos. Se você for ao Instagram da mulher do Eduardo Bolsonaro, onde eu mostrei que ele já tem casa lá, você veja na foto de capa, na miniatura desta edição do Blog da Cidadania, está a casa onde o Eduardo Bolsonaro está morando nos Estados Unidos com a família. Os filhos dele já estão na escola. Tem a empregada ali, o filho no escorregador ali, ele já está morando nos Estados Unidos. Enquanto isso, ele fugiu, gente.
Enquanto isso, o Eduardo Bolsonaro mantém a ofensiva nos Estados Unidos, junto com o youtuber neto do ditador, para convencer as autoridades americanas a aplicarem sanções ao Brasil. Eles dizem que é a Moraes, mas é o Brasil. Muito bem, o que é que se pode fazer? O Eduardo Bolsonaro abandona a Câmara, está 15 dias nos Estados Unidos, diz uma outra reportagem. O retorno aos Estados Unidos levou 48 horas. Na viagem anterior, ele voltou ao Brasil na segunda-feira, dia 24 de fevereiro, passou 48 horas para o país, pegou a família e foi para os Estados Unidos. Tem coisa que denote mais uma fuga que isso? Levantamento no perfil de Eduardo no Instagram aponta que o principal assunto dele é os Estados Unidos. Neste ano foram mais postagens envolvendo o país governado por Trump que publicações sobre temas do Brasil. 78 posts tratando dos Estados Unidos e 51 sobre o Brasil. Trump é outro indicador de seu foco. Em suas redes, o Eduardo Bolsonaro justifica tanto temas dos Estados Unidos como um esforço político. Eduardo é chamado de embaixador da direita por colegas no Congresso. Deputado diz acreditar na devolução dos direitos políticos de Bolsonaro. Deputados do PL, partido Bolsonaro, de Eduardo e Jair Bolsonaro, dizem não acreditar que o ex-presidente poderá se candidatar. O que incomoda os parlamentares do PL é o partido estar numa disputa ferrenha para presidir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. A indicação de Eduardo Bolsonaro exigirá que muitos parlamentares do PL tenham interesses preteridos. Bom, o que nós vamos fazer diante disso? Enquanto o Congresso discute emendas, Eduardo Bolsonaro faz live em Washington atacando o Brasil e pedindo sanções contra o Brasil. Sabe o que a gente tem que fazer? Vamos ao regimento interno da Câmara dos Deputados. Veja só, o regimento interno determina, no capítulo 3, sobre a vacância, que fica na página 151, esse é o regimento interno da Câmara, tá? Que eu fui pesquisar. Então, vamos lá. Nós estamos aqui, tá? No capítulo 3, da vacância, ou seja, do cargo de deputado ficar vago. Você tem no item 3º, perda de mandato. Artigo 239, vamos lá. A declaração de renúncia do deputado ao mandato deve ser dirigida por escrito à mesa. O deputado que não prestar compromisso no prazo, aqui nós vamos ao item 3. Perde o mandato de deputado, item 3, inciso 3, o deputado que deixar de comparecer, eu vou até aumentar aqui para todo mundo poder ver. Item 3. Perde o mandato o deputado que deixar de comparecer em cada sessão legislativa ordinária a terça parte dessas sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão autorizada. O Eduardo Bolsonaro não viajou nem com licença, nem em missão autorizada pela Câmara dos Deputados. Muito bem. As sessões ordinárias começam às 14 horas, de terça a quinta-feira, e contam com pequeno expediente, grande expediente, ordem do dia, tal. São 3 sessões por semana. Veja bem, nós temos, é só você fazer uma conta básica que eu vou fazer para você agora. Um mês tem 4 semanas. Há 3 sessões por semana, são 12 sessões por mês. O ano tem 12 meses, porque isso é anual. Quem faltar, há 1/3 das sessões anuais. Então, vezes 12 são 144 sessões por ano. Dividido por 3, o Eduardo Bolsonaro não pode faltar a mais do que 48... Na verdade, se ele faltar 48 sessões, ele perde o mandato. Muito bem, ele já perdeu 15 sessões, desde que viajou com a família para os Estados Unidos. Então, restam a ele 33 sessões. Muito bem, o mês de março tem
31 dias, nós estamos no dia 15, então há 16 sessões no mês de março, menos 33 sessões que faltam para ele ser cassado, menos os 16 dias de março. Então ele tem até o dia 17 de abril, vamos dizer por volta do dia 15 de abril, meados de abril, não é? Tem uma diferença, tem feriado, fevereiro tem menos sessões, tal, mas nós estamos falando, na verdade essa conta está errada, porque ela é menos do que isso. Né? Essa conta está errada porque julho e dezembro, uma parte de julho e dezembro não tem sessão, o mês começa em fevereiro, vai até junho, então fevereiro, fevereiro começa em fevereiro, março, abril, maio e junho são 6, e depois agosto a novembro são 8 para 11, 9, 10, 11, então são 8 meses, então tem menos sessões à Câmara, pessoal. Eu estou fazendo aqui a conta ao vivo para você, tá? Tem menos sessões à Câmara. São 8 meses, não é? Vezes 12 sessões, são 96 sessões. Dividido por 3, ele só pode faltar 32 sessões, menos 15 que ele já faltou. Na verdade, o Eduardo Bolsonaro, até o dia 1º de abril, ele tem que estar de volta ao país. Aí está, eu já fiz o cálculo correto. Até o dia 1º de abril, o Eduardo Bolsonaro tem que estar de volta ao Brasil, senão ele perde o mandato. Aí você vai dizer, Eduardo, mas o presidente da Câmara dos Deputados não vai deixar que seja colocada em pauta a cassação do Eduardo Bolsonaro. Não tem problema, porque diz o regimento que qualquer partido pode pedir a cassação de um deputado que falte a mais de 1/3 das sessões ordinárias da Câmara Federal. Ou seja, qualquer partido de esquerda pode pedir, até um partido de centro, né, pode pedir a cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro por excesso de ausência do mandato. Né? Se for feito isso por algum partido e a Câmara não tomar providências, esse mesmo partido ele pode recorrer ao Supremo, que fatalmente vai tirar o mandato do Eduardo Bolsonaro com base no próprio regimento interno da Câmara dos Deputados, o que faria com que a Câmara não pudesse dizer um A para reclamar. Então, há caminhos desde que se tome as medidas, que eles estão tomando as medidas dele, a esquerda e os partidos progressistas têm que tomar a sua, porque o STF não faltará às suas obrigações como está faltando. Eu encerro esta edição pedindo a todos: apoiem o Poder Judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, porque eles estão numa luta encarniçada, junto com o Procurador-Geral da República, a Polícia Federal, o sistema de justiça brasileiro está numa luta encarniçada em defesa da nossa democracia, em última instância, em defesa de nós e do futuro dos nossos descendentes. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.